pinta para escrever um livro, Coisa, né? Marlon. Mas é coisa muito linda. Eu amo São Lourenço por causa disso. São Lourenço apoia mesmo a comunidade esportiva, apoia. Eu vi que o pessoal estava todo envolvido. Foi da série, foi da bronze, foi para prata e foi para ouro. Aquilo ali foi da Sim, BF, sim. explodiu assim, né? Foi muito legal. Muito, Isso. muito bacana. Mas esse apoio que deveria ter aqui com o Leão do Parque, com o São Paulo, que a mídia deveria dar. Que nós tínhamos o Jornal Agora, RBS, que é o que vocês fazem aí. Olha, o que eu conheço de senhorzinho que eu passo ali em São Lourenço, hoje eu vi isso, hoje eu estava na praça, na DCR, ali, passei tudo de radinho te escutando na hora ali da rádio, né, perto do almoço, assim, e de manhã também, né, tu faz uma intervenção de manhã ali. Sim. É fantástico, é muito legal. Nós começamos com o esporte assim, Marlon, a ideia era justamente essa, o foco é o esporte local, né? Então, tu sabe que a gente atua muito, a gente transmite muito futebol, muita decisão aí para o interior do município, aí na colônia. Mas, tchê, tu tem que ver o que é uma decisão de futebol de salão na colônia, tchê. É uma loucura. São João de Quevedo, Cara das Antas, ali o pessoal vibra, Sesmaria. Transmitimos uma final ali no Arroio do Padre, terminou o jogo 1h30 da manhã, o chão era um tapete de lata de cerveja. Tu não tem ideia do que é. Que festa, hein? E aí movimenta a economia do município também, né, Marcos? Claro. A economia, o festejo, tudo. Exato. São Lourenço tem muito disso, é muito legal. Muito legal. E o pessoal apoia também o campo de pelada, né? Apoia também as peladinhas, aquelas, os comunitários. Exato. Estava falando do Chelsea, né? Do Chelsea. Isso. Chelsea, tem um time lá do interior que é o Chelsea. Top, rapaz. E tem o Wolfsburg também, né? E por aí vai, né? Boa noite, Marcão. Marcão está nos assistindo aqui juntamente com o pessoal. Essa nossa atividade hoje à noite, ela marca então o início do semestre do curso de Educação do Campo e Agroecologia aqui na FURG de São Lourenço do Sul, a nossa universidade pública gratuita municipal daqui de São Lourenço. E ninguém melhor para abrir esse semestre que o professor, mestre, licenciado em História e mestre em História, professor Ayrton Fernando Jepsen, que também é locutor esportivo. Nós estávamos conversando aqui sobre os conhecimentos vastos de esporte, que é a sua profissão. Mas, para quem não conhece, o Ayrton Jepsen, professor, há muitos anos trabalha com matemática, que são crenças e religiosidades do povo pomerano. Ele tem artigos científicos, publicações na Mostra de Produção Universitária, ele tem artigos acadêmicos a níveis nacionais que falam sobre a cultura pomerana da nossa região. É um dos principais expoentes da questão da historiografia crítica, uma historiografia mais centrada nos modelos históricos que preferem preservar a cultura e trabalhar a cultura do povo pomerano, uma cultura muito linda. E hoje nós temos um contingente de 80 e poucos estudantes pomeranos, autodeclarados pomeranos na universidade, sendo que desses 80 e poucos, mais de 60 são meninas, são mulheres. Isso só em São Lourenço, fora as que saem de São Lourenço para estudar e fazer cursos aqui na FURG Campos Carreiros, né? Um exemplo é as professoras da Martim Lutero, as professoras da rede municipal que se formaram aqui em História, aqui na FURG. E o professor Ayrton Jepsen é também um exemplo de pesquisa dessa linha temática, pomerano, que vai nos abrilhantar com o seu trabalho ali de conclusão, que nós chamamos de TCM, Trabalho de Conclusão de Mestrado, que ele fez orientado com a professora Rita. Então, seja muito bem-vindo, Ayrton. Fica à vontade, tens o tempo que tu julgar necessário. Assim que passar o slide, tu vai falando para mim que eu vou passando para ti, né? Aí tu vai dizendo, seguinte, eu passo para ti, ou tu mesmo pode passar ali aqui embaixo, tem. Mas fica tranquilo que tens o tempo que tu achar necessário para expor tuas ideias, para conversar. Aqui é um tema bem livre, bem tranquilo. O pessoal vai colocando comentários, eu vou colocando aqui. Não precisa responder eles na hora, depois, na hora no final da apresentação, a gente responde eles todos juntos, tá bom? Seja muito bem-vindo, professor Ayrton. Tá bom, então.
uma boa noite a todos e a todas aí. Uma boa noite ao professor Marlon Pestana, e desde já agradecido pelo convite aí, né? Sempre é bom a gente estar junto com professores, né? No caso do professor Marlon, que fez parte da minha caminhada na licenciatura em História EAD aqui em São Lourenço, na FURG, e depois, né, complementando também com o curso no mestrado, né? Então a gente também divide um pouco disso tudo que o professor falou com os nossos mestres, né? Que foram aqueles que também nos orientaram, né? Nos deram aquele norte aqui para o nosso trabalho, né? Porque realmente a questão mestrado, né? A gente, uma coisa é a licenciatura, no caso é uma graduação, né? Agora, um pós-graduação, a conversa já é outra, né? Já depende muito, mas muito mesmo da gente, né? E, claro, também dependemos dos professores, em especial o nosso orientador, para nos dar as dicas, né? Porque realmente eu, quando entrei no mestrado, eu entrei assim, perdidão, né? Puxa vida, né? Como é que é? Quando o pessoal me falou em mestrado, né, em qualificação, eu digo, mas o que é a qualificação, né? O que significa isso, né? E a gente, com o tempo, a gente vai construindo esse trabalho, como eu falei, juntamente com os professores que estão lá para nos dar aqui assim, a orientação que a gente precisa. Eu não sei, né? O meu trabalho, assim, a apresentação, não é uma apresentação muito longa, eu penso que no máximo meia hora a gente coloca aqui, e depois a gente está à disposição com relação a questionamentos. Eu acho que é muito importante também o retorno às perguntas aí, né? Se o pessoal eventualmente tiver alguma dúvida. E fora disso, professor Marlon, eu coloco aqui, eu não sei para quantas pessoas hoje, atualmente, a gente está falando, o pessoal da educação do campo, mas, né, eu já me coloco à disposição desde já, caso o pessoal precisar de um apoio, né? E aí aqui já está aqui o primeiro slide com o meu endereço eletrônico, né? ayrtonjepsen@hotmail.com. Qualquer coisa que o pessoal precisar de ajuda e que eu puder ajudar, olha, pode contar comigo, porque eu entendo que a gente está aqui também para compartilhar um pouquinho daquilo que a gente adquiriu nesses 3 anos, né, professor? Que eram 2, mas em função da pandemia chegaram a 3 anos, né? Só para um histórico rapidinho, exatamente na semana que nós íamos começar as atividades do primeiro semestre do mestrado profissional em História, o que aconteceu? Os governos federal e estadual realmente fizeram assim aquele decreto com um distanciamento social, e aí a gente sabe tudo isso que aconteceu. Nós, no final da história, isso seria no início, nós começaríamos comecinho de abril, né? E acabou o nosso primeiro semestre iniciando lá por agosto, primeiro semestre, quando o professor Marlon foi nosso professor em uma disciplina. Então, só para a gente, um breve histórico, né? O professor Marlon já falou, a orientadora é a professora Rita de Cássia Grego dos Santos, né? E eu aqui já quero dar um alô, né? Se tu me permitir, Marlon, para nossa colega, a Glênia Caetano, que está conosco aqui, né? Orgulho dessa colega, que foi uma das pessoas que mais me ajudou aqui no meu trabalho de mestrado. Então, podemos passar o próximo
Slide, por favor. Ah, bom, então o trabalho, o nosso trabalho, conforme a gente falou, é uma narrativa acerca da religiosidade do povo pomerano de São Lourenço do Sul, e o local da pesquisa, obviamente, como diz o título, é São Lourenço do Sul, que eu penso que nós estamos falando aqui para um pessoal da região aqui que conhece bastante aqui a nossa o nosso mapa do estado do Rio Grande do Sul. Então, é isso aí, né? Apenas para identificação. O próximo. Então, o que é o alvo do nosso trabalho, que é o povo pomerano, né? O povo pomerano, né, é um povo de origem eslava, né? Eles descendem dos Wendisch, e o local onde eles habitavam é o norte da Europa, né? As margens do Mar Báltico, e conforme a gente pode ver aqui no mapa, né? Aquela parte mais alaranjada, que é a Pomerânia, dividida ali hoje, né? Isso já é um mapa de hoje, né? Só representando onde ficava a Pomerânia, porque a Pomerânia foi absorvida depois da Segunda Guerra Mundial por Alemanha e Polônia, ou seja, foi loteada entre as potências vencedoras, entre os capitalistas aliados e os comunistas também aliados, né? Então, na verdade, hoje, né, mais ou menos assim, em termos de proporção, para o pessoal ter uma ideia, a Pomerânia hoje ficou 30% para a Alemanha e 70% para a Polônia. O povo pomerano era um povo crente em divindades, né? E divindades ligadas à natureza, né? E tinha uma ligação muito grande com a agricultura e com a pesca, e realmente eles eram caracterizados assim como servos de nobres latifundiários, né? E eles, com o tempo, eles acabaram sendo cristianizados pelos germânicos e poloneses. Por que a gente fala germânicos e não Alemanha? Porque a Alemanha, ela realmente como nação, ela foi unificada só em 1871, muito tempo depois já dos primeiros imigrantes ter chegado no Brasil. E então, antes disso, a Pomerânia era, vamos dizer assim, uma província da Prússia, né? Então, por isso que a gente coloca mais como germânicos, né? E, aliás, a respeito disso, a cristianização tem escritores que falam que os pomeranos foram cristianizados como uma forma de proteção, considerando que a Pomerânia, na época, era um ponto de passagem das grandes invasões. Então, o que acontecia? A Pomerânia já foi ocupada pela Dinamarca, pela Suécia, e quando passavam aqueles invasores que iam para outra região, no caso, para o Oriente, eles sempre deixavam um rastro de destruição. Então, talvez a cristianização também foi uma forma deles se protegerem, né, de ter, vamos dizer assim, os germânicos e os poloneses ao seu lado, no caso de invasões. O próximo, professor. Bom, nós vamos falar agora um pouquinho sobre os motivos da imigração. Motivos da imigração, um deles foi, sem dúvida, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, para quem não sabe, aconteceu na segunda metade do século XVIII, né? E que acabou deixando muita gente sem trabalho, né? Eu li um livro, agora não lembro qual, que se falava assim que um
um tear, no caso, né, que era o pessoal que trabalhava com teares de tecelagem, né, um tear, depois da Revolução Industrial, fazia o serviço de praticamente 100 pessoas, né? Então, para se ter uma ideia da dimensão do que foi a Revolução Industrial em termos de tirar empregos daquelas pessoas, aqueles artesãos, aqueles tecelões, né? Outra coisa que foi motivo da imigração foi o final da servidão. Na verdade, depois nós vamos ter um tema específico sobre essa questão da servidão. A grande maioria dos pomeranos, eles eram, vamos dizer assim, servos dos grandes latifundiários aí, os nobres prussianos, né? Então, em 1807, né, a Prússia determinou o final da servidão, e a partir daí também o pessoal ficou assim, poxa vida, ficou ali sem eira nem beira, né? Tipo da época da questão da abolição da escravatura, né? Que muita gente muitos escravos, né? Acabaram ficando sem ter o que fazer, sem um trabalho, né? E, claro, consequentemente, a falta de terras para trabalhar e a falta total de perspectiva para a família e para os filhos, né? Então, foi esses foram basicamente os motivos que fez com que o povo... Sabe-se, por exemplo, que pomeranos foram para os Estados Unidos, alguns foram por uma questão de religião, porque na Pomerânia também foi o berço da separação da Igreja católica, né, e com relação à questão da reforma do Martim Lutero. Próximo. As razões da vinda, né? E as razões da vinda, a gente pode dizer que pode acreditar isso ao Império, né, ao governo imperial, e também aos colonizadores, porque São Lourenço, na verdade, foi colonizado, teve um agenciador, né, no caso, o Jacob Huygens, né, parente do Huygens aí que tinha a tecelagem aí em Rio Grande, né, e, na verdade, o que aconteceu? Ele que trouxe foi, no caso, não foi o governo imperial, mas foi o Jacob Huygens que foi o responsável, claro que com alguma ajuda, especialmente financeira, e com relação a terras devolutas para distribuir para esse povo. Então, o primeiro que a gente coloca seria o branqueamento da população. Eu não sei se alguém já leu os livros da escravidão do Laurentino Gomes. Se não leram, eu recomendo, são muito bons. E no primeiro livro, são 3, né? Eu já estou começando a ler o terceiro. O primeiro livro, que fala do início lá, eles falam, o Laurentino Gomes diz que a preocupação da sociedade e dos políticos, né, brasileiros era com relação à questão que havia assim uma proporção muito grande de negros a mais do que brancos no Brasil, por motivos óbvios, né, pela chegada maciça de africanos, né, escravos para trabalhar no Brasil, que com o tempo, alguns começaram com aquelas leis aí, algumas benesses que acabaram deixando de ser escravos, né? Então, os políticos tinham um receio, porque nesse período também aconteceu uma revolução no Haiti, e a revolução no Haiti foi sangrenta, e realmente os negros, os africanos, realmente fizeram uma revolução assim que trouxe benefícios para eles, né? E, a ligação com a agricultura, né?
que era uma das coisas, né, conforme nós já falamos, das características dos pomeranos, né, uma ligação com a agricultura e o desejo de colonizar regiões fronteiriças remotas, né, porque isso era uma preocupação do Império, né, de povoar aquelas regiões mais remotas, né, e se proteger, porque nós estamos aqui em São Lourenço a 200 quilômetros da divisa com o Uruguai, por exemplo, né? Então, toda essa região da Serra dos Tapes é mais ou menos essa distância. São Lourenço, Arroio do Padre, Turuçu, Pelotas, Canguçu, toda essa região que tem pomeranos, né? E a outra razão é uma maneira, e aí diretamente ligada ao Império Brasileiro, né? Uma maneira de burlar as determinações do Congresso de Viena, o Congresso de Viena da época, que proibia a formação de novos exércitos de mercenários, né? O objetivo era evitar assim o surgimento de outros Napoleões, né? No caso, né? Então, o que acontece? No meio dos agricultores vinham também soldados, né? Porque a gente sabe que nos séculos passados as guerras eram uma coisa muito comum de acontecer por lá. Então, não que fosse diferente aqui. Aliás, as guerras continuam sendo atuais, né? Então, é isso aí, né? O próximo, professor. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a servidão da gleba e para dizer como é que os pomeranos, os servos dos grandes donos de terras nobres, tudo nobres, né? Eles viviam, como eles eram tratados lá, né? Então, assim, ó, eu acho que é importante isso aqui, né? Para mostrar a situação, como é que o pessoal vivia, né? Então, qual era a realidade desses pessoal, desse povo? A situação de ausência de liberdade econômica e social, né? Onde os seres humanos eram meros objetos, né? Na verdade, eles não tinham liberdade de ir nem de vir. Os direitos a namoro, casamento, sexualidade, propriedades eram limitados, só com consentimento do senhor. Para o pessoal ter uma ideia, né? Um casamento só acontecia se o senhor proprietário autorizasse. Na verdade, aquele que era servo dele precisava pedir uma autorização para ele liberar um casamento, para vocês verem o que acontecia, né? E tem aquela coisa, né? Daqui a pouco o pessoal poderia casar direto na igreja, mas o Senhor também tinha ingerência nas igrejas, e os pastores eram passíveis de castigos caso eles celebrassem alguma cerimônia que não fosse autorizada pelo patrão, né? E aqui um detalhe aqui, né? O Código Territorial de Mecklenburg, que é uma região da Pomerânia, de 14 de novembro de 1654. O que a definição de propriedade de filhos gerados sem conhecimento do Senhor? Para vocês verem que o pessoal, se pensam que não tinha escravidão lá, também tinha, né? Então, tinha aquele problema, né? Tinha muitas guerras, né? Muitas vezes os filhos eram gerados sem conhecimento do Senhor, sem autorização de casamento, né? E aí houve necessidade desse Código Territorial de Mecklenburg de definir de quem seria a propriedade dos filhos gerados sem conhecimento do Senhor. Os filhos eram propriedade do senhor do pai, ou seja, o pai do filho, né, no caso, o filho do pai servo era a propriedade do senhor, né? Isso não se levava em conta
quando o pai era desconhecido, e aí a propriedade do filho passava para o senhor da mãe. Então, para vocês verem, né, que a servidão, né, ela é uma coisa secular, né, e hoje nós ainda vivenciamos isso, né? Esse ano nós vivenciamos isso, né? No Brasil, né? E não tem mês e que a gente não veja uma manchete que fale sobre essa questão de hoje eles mudaram o nome disso, não é mais escravidão, é situação análoga a escravo, né? Que no fim da conta é a mesma coisa, né? É trabalhar vivendo em um local miserável e sem receber pelo trabalho aquilo que lhe é devido. O próximo. Bom, e aí, isso aí foi o meu trabalho de dissertação, né? No caso, o professor Marlon falou que é o relatório final, né? A gente fala dissertação, relatório final, mas, na verdade, tudo a mesma coisa, né? O nome que muda, né? Mas o trabalho acaba sendo o mesmo, né? Então, assim, ó, o que a gente achou por bem apresentar? Porque no mestrado profissional em História a gente tem que entregar um produto final, né? E esse produto final, ele é ligado ao ensino de História, perfeito, professor Marlon? Isso. Então, a gente, né, achou por bem trabalhar em cima de um documentário. Então, o produto final do meu trabalho é um documentário baseado na dissertação do mestrado profissional em História da FURG. Foi uma pesquisa e entrevistas realizadas durante a pandemia, né? A gente pode dizer que foi durante a pandemia, porque mesmo depois do advento da vacina, nós ainda tivemos por um bom período, até todo mundo estar devidamente imunizado, a gente ainda corria risco. E depois, no final, nós vamos ver umas fotos que eu tirei com alguns entrevistados, que a gente, inclusive, teve cuidado de utilizar máscara, pelo menos os primeiros, né? Então, produto elaborado objetivando a utilização no ensino de história, né? História oral e memória como matéria-prima, né? E o documentário dividido em duas partes. Primeiramente, nós fizemos o documentário numa parte só, e aí o pessoal, os nossos mestres da banca, né? Eles solicitaram a divisão em duas partes para que não ficasse um documentário muito longo. E a gente sabe que documentário, o importante não é um longa-metragem, né? Então, eles acharam por bem sugerir isso e, obviamente, que nós acatamos e assim foi feito, né? Os nossos documentários, os dois, eles têm tanto a parte 1 como a parte 2, menos de meia hora de duração, né? Entre 20 e 30 minutos. Então, são documentários bem rápidos e maneiras que o pessoal prenda a atenção. E é esse o objetivo, né? Então, para disponibilizar ele no YouTube, a gente produziu um canal, né? Formou um canal no YouTube chamado Pomeranos em São Lourenço do Sul, né? Então, se o pessoal depois quiser acessar e assistir, é só digitar Pomeranos em São Lourenço do Sul, que vai achar lá o documentário parte 1 e parte 2, e agora nós já vamos colocar aqui isso. Oi? Esse é o documentário. Documentário. Tá ao vivo o teu documentário. Opa! Viu? Isso aí. Então, na próxima, professor, nós vamos falar um pouquinho de cada dos dois
dos dois documentários, parte 1 e parte 2, se puder passar o próximo slide. Então, o documentário que é a parte 1. A parte 1 a gente fez assim, ó, nós dividimos em duas partes, basicamente. A primeira, nós ouvimos assim o pessoal que falou sobre as origens do povo pomerano e a sua chegada ao Brasil, né? A gente falou entrevistou escritores, professores, pessoas assim simples da comunidade que tinham alguma coisa para contar, né? Então, falamos sobre as características do povo, a realidade ao chegar, muito importante, né, professor e o pessoal que está nos assistindo. Os pomeranos, quando chegaram aqui, no documentário, nós vamos ver isso. O doutor Edilberto Luiz Rames fala bem claramente sobre isso. Eles encontraram praticamente nada do que foi prometido para eles ao embarcar lá na Europa, né? Então eles não tinham escola, eles não tinham saúde, tratamento de saúde, não tinham estrada, não tinham casa. Tudo isso os pomeranos e os outros alemães que vieram junto, tiveram que fazer, né? E aí a questão da religiosidade, que depois vamos falar um pouquinho. Quero comentar um pouquinho, professor, sobre a capa desse documentário, parte 1. Essa foto aqui é uma foto do pessoal que é membro de uma comunidade luterana lá no Bom Jesus 2. Isso é uma foto da inauguração da igreja, 1962, né? Então, isso são o presbitério, no caso, os membros. O mais alto ali, na foto, ele que está ao lado da senhora, mais para trás, ele foi professor, primeiramente professor nas escolas dos pomeranos, né? Porque na época não tinha professor, e o Estado ou o município, o poder público não tinha escolas no interior. As escolas, na verdade, elas foram aparecendo em função da necessidade dos pomeranos precisarem de alguém para ensinar os seus filhos. E aí, qual foi a opção? Como não tinha gente formada que veio de lá, eles normalmente escolhiam aquela pessoa mais letrada, que sabia se comunicar melhor e que também tinha uma noção no caso da língua, que não era português, né? Não era português, era aula em alemão, né? Então, era isso, né? Por isso essa foto, né, que eu achei interessante. E aqui, né, nós já temos aqui tem o link também de acesso, né? Só para uma ajuda, caso o pessoal queira copiar aí depois, tá? Então, o link de acesso. Então, esse é o documentário parte 1. A parte 2, professor? A parte 2 do documentário foi especificamente sobre a religiosidade. Nós sabemos que o povo pomerano, ele também é um povo muito religioso. Então, por isso que me chamou a atenção. Eu sou neto dos 4 avós meus, 3 são pomeranos. Somente um, que é o Iepsen, que não é pomerano. Esse é dinamarquês, né? Mas tem uma explicação, porque os dinamarqueses viviam lá pela Pomerânia. Acho que deve ter encontrado um dinamarquês lá, vai junto aqui para o Brasil, né? Essa história eu não conheço ainda, professor. Então, no documentário parte 2, a gente fala sobre crenças, né? Sobre superstições, os ritos de passagem. O que são os ritos de passagem? Os ritos de passagem que são muito importantes na vida dos pomeranos. É o batismo, é a confirmação, que na Igreja Católica é a primeira comunhão, o casamento e o sepultamento. E a gente fala um pouco de cada nesse trabalho.
As festas de comunidade, que sem dúvida é uma tradição muito interessante, né? Festas de comunidade. Hoje o São Lourenço tem praticamente um calendário, porque tem um período breve que para de ter festa, que é uma semana antes do Natal até o final do mês de janeiro. E aí começa em fevereiro e vai embora, né? Então, o pessoal chega a fazer um calendário para evitar que aconteçam duas festas na vizinhança, né? E aí uma tire o sucesso da outra, né? O canto coral, né? Canto coral. Os feriados genuínos, nós temos aí feriados aí que os pomeranos têm no interior de São Lourenço, para o pessoal saber, o pessoal normalmente eles fazem uns feriados totalmente diferentes por exemplo, o 7 de setembro, o 15 de novembro, o pessoal não observa, mas nós temos aqui a Ascensão do Nosso Senhor, né, no caso, o Bustar, que é um feriado, e mais o Pentecostes, são feriados que chegam a ter 2 dias de folga para o pessoal, né? Então, são feriados genuinamente pomeranos, né? Então, e ali a gente, no nosso trabalho escrito, a gente também colocou um pouco, e no documentário também. A capa desse documentário, parte 2, né? Isso aqui, essa foto aqui é um coral. É um coral que, inclusive, o meu primeiro trabalho, né? Tem um trabalho publicado na revista, uma revista da FURG. Professor, me lembra o nome dessa revista, que eu não lembro. Momento. A revista Momento. Eu tenho um trabalho sobre a história do canto coral de São Lourenço, publicado em parceria com o professor Rogério Piva, né? Que é o título, né? A história do canto coral. Foi o meu primeiro trabalho no primeiro semestre da graduação. E então, isso é um coral, né? E para vocês terem uma ideia, o primeiro coral que foi fundado, ele ainda está em atividade. Ele foi fundado lá na Picada Moinhos, e o ano que vem vai completar 150 anos de vida. Sesc Centenário, tá? 150 anos. Então, é uma coisa que eu acho muito significativa. É a tradição. Os corais é uma coisa muito forte no povo pomerano, né? O link de acesso, né, já está colocado aí também, né? Mas o pessoal entrando no canal Pomerano de São Lourenço não tem problema nenhum. Próximo slide, professor. Então, algumas conclusões aqui para vocês aí, para compartilhar com vocês. Isso é a bandeira da Pomerânia, né? Coloquei só como uma curiosidade, né? O povo pomerano é um povo supersticioso e desconfiado, que vive entre a igreja e benzedeiras, né? Porque ele é majoritariamente luterano, né? Tem um idioma próprio, que é o pomerano, que é um idioma que não é escrito, mas ele é só falado, né? Não tem escrito. Hoje, aqui em São Lourenço, o pessoal está com uns movimentos aí de fazer uns dicionários, alguma coisa, de fazer alguma coisa de pomerano escrito, mas por enquanto é só falado, né? E, aliás, hoje se fala mais pomerano em São Lourenço do que lá no norte da Europa, né? E os pomeranos foram, através do decreto 6040 de 2007, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fevereiro de 2007, teve o decreto foi decretado como povo tradicional, né? Junto com quilombolas, com indígenas e outras etnias também. Então, são algumas conclusões aqui, e a propósito do idioma próprio, eu gostaria de falar, nós, no nosso trabalho, entrevistamos a diretora da Escola Martim Lutero, lá na
Santa Augusta, o professor Marlon conhece, né? E ela nos dizia que no ano passado eram 220 alunos estudando na escola. 2% deles não eram de origem pomerana, né? E que muitas crianças chegavam na escola praticamente falando só o pomerano, porque tem outro detalhe na questão do idioma. Assim, ó, os pomeranos chegaram a ser trilíngues, né? Por quê? Porque muitas vezes vinham pastores da Alemanha que não falavam o português, mas falavam o alemão, né? Pastores formados, né, em teologia, e aí eles na igreja eles pregavam em alemão, né? As Bíblias eram em alemão, os inários eram em alemão, né? O pomerano era utilizado em casa, na família, entre os amigos, nas festas, e o português, obviamente, era utilizado nos negócios, né? Muitas vezes o pessoal precisava ir para a cidade, e a cidade de São Lourenço, a gente sabe que a origem de São Lourenço foi com os portugueses, né? Então, por isso, muitas vezes, não é hoje a realidade, porque hoje o alemão, nas igrejas, para o pessoal ter uma ideia, hoje nas igrejas é mais comum a gente ver um culto ou alguma fala em pomerano do que alemão, né? Então, quer dizer, o contrário do que era tempos atrás. Próximo, professor. Então, aqui umas lembranças da pesquisa aqui, ó. Vocês podem ver aquilo, ó. Nós temos aqui bem à minha esquerda uma foto ali que estamos iniciando a gravação com o pastor Breno. Aqui eu de máscara ali com uma senhora de 90 anos, a dona Selma aí. Dona Selma nos contou umas coisas bem interessantes, por exemplo, que o pai dela não deixava ela namorar com católicos, né? E a gente sabe de histórias de muitas famílias que acabaram, assim, se distanciando. Hoje se briga por causa de política, né? Mas na época o pessoal se separava, as famílias, simplesmente porque a moça luterana casava com um namorado que era católico. Então, assim, de não se falar, né? Então, para ver que coisa bem interessante, né? Lá em cima, bem à direita, é o altar. Eu visitei uma benzedeira no interior do município de São Lourenço. Vocês vejam o sincretismo religioso aqui, essa foto aqui. Olha o que ela tem no seu altar ali, e ela não autorizou colocar o nome dela, né? Tanto é que no termo de consentimento ela se recusou, inclusive, a nos dar o número da carteira de identidade ou o CPF dela. Ela disse que isso podia dar problema, trazer problema para ela e tal, e não quis. E aí eu tirei umas fotos que ela permitiu e tal, e eu achei interessantíssimo essa, no caso aqui, que vocês podem ver, tem candomblé, tem santo católico, tem os três pastores, magos, e por aí vai, né? Então, e ela sempre afirmando que ela atende em nome de Deus. Para vocês terem uma ideia, ela me disse que ela atende em torno de 100 pessoas por dia. O dia que eu cheguei lá era o dia de folga. Quartas-feiras ela não trabalha. Então, e eu acertei no dia, porque se eu chegasse no dia que ela trabalhasse, com certeza não seria atendido, né? E ela disse que atende mais de 100 pessoas por dia de toda a região sul aqui. O pessoal vai lá procurar ela para solucionar problemas de saúde. Então, um pouquinho aí dessa pesquisa. Aqui bem à direita inferior, né, um casal aqui de irmãos aqui, são
parentes conhecidos da gente, por ocasião da confirmação, né? Estavam fazendo a confirmação. Normalmente, a confirmação, né, no caso dos luteranos, aí acontece entre 12 e 14 anos, né? Então, vocês podem ver ali que eles estão portando uma Bíblia, aquela foto tradicional de confirmação. E aqui a foto, aqui com um colega meu parente, inclusive, é professor de história, professor Marlon, Eduardo Iepsen. Iepsen. Conhece Eduardo? Conheço, fez mestrado comigo na Unicinos. Ele é meu primo. Que legal, que legal. E ele participa, logicamente, do meu trabalho. E bem à frente aqui, esse rapaz aqui, que é o David Cardoso, que é um cara assim que eu tenho uma gratidão muito grande por ele, que ele que fez todas as imagens e que depois aí ele acabou se envolvendo com a campanha política no ano passado, né? E como fotógrafo, como produtor de imagens, e aí ele acabou deixando o trabalho pela metade, e eu acabei terminando junto com outros colegas aí, né? Mas, assim, é um cara que eu tenho muita gratidão, porque ele realmente fez um belo trabalho e eu aprendi muito com ele, né? Ele é um profissional de mão cheia, sabe? Ele hoje estuda psicologia na UFPEL aí. E aí ele acabou se envolvendo com campanha política, acho que de algum candidato aí na volta, e não pôde mais trabalhar conosco. Então, lembranças, né? Nós temos muito material, eu ainda tenho muitos depoimentos que a gente sabe que um documentário, a gente utiliza, vamos dizer assim, uns 25% daquilo que a gente coleta, né? Mas, assim, eu diria que eu talvez pudesse produzir, e eu já estou tentando trabalhar, estou tentando fazer um sobre a língua pomerana, sobre o idioma pomerano, mas material eu já tenho, a questão eu tenho que ainda sentar aqui e começar a preparar, né? Então é isso aí. A última aqui são as referências aqui do meu trabalho. Martin Dreyer aqui, que ele é um pastor e trabalha muito com a relação de imigração alemã e com a questão do luteranismo, né? O meu trabalho, que foi a base do documentário, e o meu guru aqui na questão de memória aqui, que é o Pierre Nora, né? Que é um cara que inspira a gente, né? Então, mais ou menos foi isso aí. Eu não sei se eu fui... eu também não gosto de muito espaço, que aí no final a coisa não aproveita. Então, também ter espaço para o pessoal conversar, trocar ideia, colocar questionamentos, e a gente está aqui para isso. Que legal, professor Ayrton. O Eduardo Iepsen fez mestrado comigo na Unicinos, ele trabalhou com a história do Heyns, fez uma biografia do Jacob Heyns. Eu conheci, lembro. Eu converso muito com a... Oi, pode falar. A Tim, a esposa dele, mora em Pelotas. A Ana? Esses tempos eu mandei um abraço para a Ana. A Ana fez graduação de História comigo, no LEPAN mesmo? 2000, depois ele fez mestrado comigo em História lá. Fantástico, sim. Super bom. Apareceram... Sim, pode falar. Ele escreveu uma parte de um livro, né? Colonos, colonizadores e colonizados, e onde ele coloca uma coisa que pouca gente sabe, e porque hoje, o que acontece, o professor e o pessoal que está nos assistindo, o Jacob Heyns, hoje ele é considerado, sim, bem dizer, um herói aqui em São Lourenço, né? Mas também teve o lado de alguns problemas aqui que ele teve com aqueles assentados que ele trouxe de lá, né? De terras, por exemplo, né? E aí porque ele teve acesso, teve um professor, eu não lembro o nome do professor de Rio Grande que conseguiu os documentos para ele aqui que fala exatamente sobre isso, né? Que a questão de medição das terras, parece que tinha um esquema desse tipo aqui. Passava alguns metros a cerca, assim, né? Segundo o que você sabe.
Eu li os documentos, eu lembro. Isso, Ele usou os documentos, falam. Então, quer dizer, tem um agricultor familiar aí com terra de menos. Exatamente. Na verdade, o título do trabalho dele é o agrimensor que media de menos, né? Isso O mesmo. título Brilhante. Exatamente. Que acabou prejudicando muito os agricultores familiares de São Lourenço do Sul. Não, e virou caso de polícia, né? Inquérito policial militar, que é o documento, o IQPM, o IPM que o pessoal analisou. Perfeito, isso aí. Então, surgiram algumas perguntas, porque está transmitindo no Face, está transmitindo no YouTube, enfim, e surgiram algumas perguntas, eu vou te passar assim, as perguntas. A primeira pergunta eu tenho, se tu tens vontade de vir fazer o doutorado conosco, porque o doutorado vai abrir daqui a pouco, e a gente está esperando, né, resolver algumas soluções, e o teu trabalho para uma tese de doutorado está muito maduro, e seria um prazer te ter aqui, escrevendo uma tese conosco, aqui na PPGH, na FURG. E outra pergunta que apareceu, o pessoal estava perguntando dos epitáfios, os epitáfios, né, das lápides dos túmulos, se aquilo é pomerano ou é alemão. Tá. Bom, com relação ao doutorado, eu diria assim que se... Olha a Eliana aí. Boa noite, Eliana. Boa colega, noite, né? Colegas aí. Eu não descarto a ideia do doutorado, né? Mas assim, né? Hoje eu faria assim um doutorado com uma condição. Eu acho que é importante, né? A questão bolsa, certo? Porque assim, ó, nós fizemos, né, no final dos meus documentários, das duas partes, eu coloquei um aviso, né, que o meu trabalho, né, ele foi realizado num período bastante obscuro para a educação no Brasil. Eu estou falando do Brasil, né? Onde chegou um momento que nós tivemos problemas até de as universidades de não ter recursos para o mais básico das suas necessidades. E aí eu falo da questão limpeza, eu falo da questão vigilância, nem falo do restante, né? Então, para se ver a gravidade da situação. Então, claro, obviamente que a questão de, a partir do momento que tu tira recursos, eu não estou discutindo aqui a questão agora, só estou colocando porque foi uma realidade, né, professor? Claro. A gente também precisa falar. E quando se tira recursos de necessidades básicas, obviamente que um pós-graduação não vai ter recursos. Então, o que acontece? Eu banquei todo o meu trabalho, tá? Eu banquei o trabalho de imagens, eu banquei o trabalho da edição, porque a edição não é uma coisa, para mim não é muito simples, né? Eu preciso de um profissional, eu não sou tu tem que ter um programa ali, né? Eu felizmente tive uma pessoa, né? Zezinho S2 aqui em São Lourenço, né? Que tem um programa, uma maravilha, né? Então é tranquilo, né? Então aí viagens, deslocamento, alimentação, tudo isso eu banquei. Sem problema, eu já sabia disso, eu não estou me queixando, tá? Eu não estou me lamentando, mas eu estou colocando, porque assim, ó, o doutorado, se o mestrado já era uma exigência, a gente sabe que o doutorado são 4 anos, né, professor? 4 anos. 4 anos, pois então. E a gente sabe que o aprofundamento da pesquisa ele é bem maior, né? Hoje, normalmente, um trabalho de mestrado, eu vejo, a gente acompanha muito, que a gente pesquisou muito, né? Leu muito, né?
que normalmente um relatório final, uma dissertação, fica na faixa de 100 laudas por aí. Um doutorado aqui, estava vendo do doutor Carmo Tum, que é seu colega aí, né? São quase 400 páginas, né? Quer dizer, muita pesquisa a mais, né? A necessidade de aprofundamento, né? Mas eu vou dizer, eu faria, se a partir do momento que nós tivermos assim, e vou dizer uma coisa assim, vou confidenciar para ti, talvez um dos, não vou dizer que eu daria preferência, mas como eu já fiz a graduação e já fiz o mestrado, eu teria o maior gosto em seguir na FURG. Vamos ver, né? Quem sabe, eu não sei qual é o que está, como é que está aí a questão de andamento, a gente sabe que não são coisas que acontecem do dia para a noite também, né, professor? Mas está indo, está indo. Vamos ver. Isso aí. Precisamos de pessoas dispostas a produzir, como tu produziu coisas belíssimas como documentário. Viu a mensagem que a Glênia deixou para nós ali? O documentário ficou muito bonito, os depoimentos são muito ricos, vale demais assistir. Pessoal, se quiserem assistir os documentários, é só assistir o canal Pomeranos em São Lourenço do Sul. É um canal muito acessado por pomeranos do Brasil inteiro, inclusive do Espírito Santo. Eu já tenho, só para somados as duas, nós tivemos aqui, estamos chegando nas 6.000 visualizações em 6 meses, né? Mas, professor, eu devo uma resposta, né, que o pessoal colocou aqui com relação às lápides dos cemitérios. As lápides dos cemitérios, todas elas são em alemão. Tá? Alemão gótico, aquele alemão. São alemão, a escrita gótica ainda. Claro, né? Isso, o gótico, hoje pouca gente conhece, né? Eu tenho aqui da minha sogra, né? Muitos livros, porque aquela foto da primeira parte ali, aquele senhor que eu disse que é professor e depois foi pastor, ele, na verdade, ele é avô da minha esposa, né, tia? Então, a gente tem muito livro, né? Tem muita coisa antiga dele por aqui, né? E dentre elas, né, livros, né, em escrita gótica. E o gótico não é uma coisa muito fácil para quem não tem intimidade de fazer a leitura. Claro. A minha sogra lia, né, o gótico, né, mas a gente já tem uma certa dificuldade, né? Eu vi que tinha um ceramista em São João da Reserva que ele pintava à mão todos aqueles escritos em gótico, mas era alemão. Só que são túmulos de pomeranos. Sim. Não, por isso que eu digo, apesar de ser pomeranos, não quer dizer que os túmulos tenham escrita em pomerano, porque não é. A gente sabe que hoje nós não temos simplesmente nada escrito em pomerano, né? Tem uma amiga aqui que já produziu um dicionário de pomerano, um dicionário simples, né? Mas é o começo, né? Mas assim, isso exige muita pesquisa, porque assim, ó, eu sempre falo numa questão aqui, né, professor Marlon? Tia, tu vai produzir um dicionário, ou tu vai fazer um escrito de uma língua que nunca foi escrita. Tá, mas qual é o teu ponto de partida desse negócio? Eu não estou desacreditando do trabalho do pessoal, eu estou dizendo que é um serviço muito trabalhoso. Como é que tu procura lá que a palavra não é nine? Como é que tu escreve nine, né? Em pomerano? Como é que é? Não sei, né? Como é que é essa questão aqui? Justamente por não ter nada escrito, né? Eu tenho aqui
os documentos de imigração dos bisavós da minha esposa, tá? Trisavós, né? Da Pomerânia, que é tudo em alemão. Interessante, interessante. É tudo em alemão, né? Ah, mas era na Pomerânia, mas a escrita era em alemão. Era em alemão. E aí, e se falava pomerano, né? É um dialeto. Interessante. Então, tem um rapazinho que está perguntando, acho que é Strelov, o sobrenome dele, perguntando se o pomerano é um povo romântico, porque tudo onde bota tem coração, um coraçãozinho. E, de fato, nos cemitérios, as cruzes têm um coração, e na casa Hartmeister, lá tem aquelas primeiras cadeiras de madeira, tem um formato de coração. Aqui na Casa das Moças, por exemplo, aqui no Rengans, onde elas ficavam as costureiras, as janelas são de coração. Aí o Lucas Pegolov está perguntando se é um povo... Por de onde vem aquele coração tão representativo? Pois é, tu sabe que eu não saberia dizer a origem, mas provavelmente deve ser alguma coisa do tipo, né? Mas realmente eu não tenho essa resposta aí, né? Mas é Pegolov ou é Strelov? É Strelov. Ah, existe Strelov? Não sei, acho que é, né? Strelov. Eu pergunto porque a minha avó era Strelov e o meu avô era Pegolov. Então, pois é. Pomeranos, são pomeranos. São pomeranos. Que interessante. Professor, aqui uma regra. Todos os sobrenomes aqui com o final OW, pode crer que é pomerano. Krolov, Pegolov, Strelov, Bonov, e por aí vai, né? Entendi. E essa é uma das regras aqui. Normalmente, o que termina em OW é pomerano. Que interessante. Tem um cemitério ali no Bom Jesus 1, que os túmulos de ferro, com as cruzes de ferro, tem esse coração metálico com a cauda alongada, assim, ele tem um coraçãozinho com a cauda alongada. É interessante saber, boa parte das cruzes de ferro tem. Surgiu outra pergunta aqui, esse aqui deixa eu acompanhar o nome dele aqui, acho que é Bergman. Ela está perguntando como é que funciona a questão do casamento entre os pomeranos. É a mesma coisa? Tem muita festa? Tem menos festa? Na igreja luterana é o pastor que faz? O que é? Bom, normalmente eu diria que a grande maioria dos pomeranos, eu me arrisco a dizer que o casamento na igreja ele é mais importante que no cartório, tá? No civil, tá? Isso, assim, ó, é praxe na igreja, né? Hoje, muitas tradições aqui que aconteciam tempos atrás não existem mais. Assim, ó, por exemplo, antigamente os casamentos não tinha salão nas comunidades, né? Não tinha. Era a igreja e o cemitério, né? O cemitério, obviamente, porque na época, e aí tem uma história, né? No século XIX, a religião oficial do Estado imperial era o catolicismo, né? E tanto é que eram proibidos, eram permitidas outras religiões, mas eram proibidos sinais exteriores. Por exemplo, uma torre, um sino, essas coisas eram proibidas. Então, o que os pomeranos... Dizem que o brasileiro é criativo, mas o pomerano também é, né? Porque o que eles fizeram? Eles precisavam de escola para os seus filhos. Então, o que eles fizeram? A escola foi transformada, domingo era a igreja deles, né? E muitas vezes com o mesma pessoa, que era o professor, e domingo ele era o pastor, né? Mas, voltando ao casamento, né, isso só terminou
com a proclamação da República, aí em 1891, que aí nós tivemos a nova Constituição, que aí deu liberdade e tirou a exclusividade da religião católica do governo federal. Mas o casamento, né, então, na época, o casamento era na casa, normalmente, da noiva, né? Então, normalmente terminava o casamento e aí na igreja, né? E o ápice do casamento era, sem dúvida, o casamento feito, abençoado pelo pastor, né? E aí o pessoal chegava na casa da noiva lá e já tinha uma banda esperando, né? O pessoal também gosta de música, gosta de bandinha, e é um povo alegre também, né? E assim, muitas coisas hoje realmente acabaram se perdendo, né? Hoje o pessoal fala muito da questão não sei se vocês já ouviram falar, com certeza já, noiva de preto, que os pomeranos tinham o hábito aqui. O pessoal, historiadores, alguns dizem que o motivo do preto da noiva era, vamos dizer assim, o luto, porque tinha uma... Até hoje se ouve, né? Tem um escritor aqui de São Lourenço que escreveu o livro As Noivas de Preto, Dr. Jairo Scholl Costa, e ele, né, que é assim, a noiva, o dono das terras tinha vamos dizer assim, o privilégio de passar a primeira noite com a noiva, tá? Ou seja, o casamento terminava e a noiva ia para a casa do senhor lá, feudal. Mas isso não tem, assim, muitos registros, assim. Claro, aqui em São Lourenço o pessoal às vezes explora um pouquinho isso também, né? Claro, né, por uma questão aí do caminho pomerano, mas a gente sabe que tem outras explicações para isso, né? Tem explicações, por exemplo, que o preto era utilizado em sinal de respeito por estar dentro da igreja. Outros falam que o preto também era a cor mais comum na época e também era mais versátil, porque o vestido de noiva branco hoje, qual é alguém vê uma noiva que usa o vestido depois do casamento? Nunca, né? Eu desconheço, nunca vi ninguém, né? Então, e outra, né, que normalmente os casamentos aconteciam num período aí já com a temperatura mais baixa, né, e que o preto absorvia melhor o calor, né? Então, né, até a questão de se manter a temperatura. Mas, assim, dizer que tem uma causa exata para isso aí, eu não me arriscaria a dizer. Eu falo, e eu coloco no meu trabalho, né, que são hipóteses, né? E aí, hipóteses, a gente sabe como é que é. Pode ser, não pode ser. O doutor, eu perguntei para ele, inclusive o doutor Jairo Scholl Costa, ele diz, na opinião dele, ele acha que pode ser um pouco de cada, né? Mas, na verdade, a gente sabe que tem noiva de preto, não é só os pomeranos, a gente já viu noiva de preto na Espanha, em outros países também, né? Então, quer dizer que não podemos dizer que isso aí é uma prerrogativa dos pomeranos. Interessantíssimo. Acho que é Scholl, não sei como é que escreve, está perguntando se o senhor já ouviu falar de curandeiros homens no interior de São Lourenço que curavam animais à distância. Um eu conheci, que é o Galdino Bus, faleceu já há um tempo, Bus. Mas se na sua pesquisa de religiosidade o senhor encontrou alguns curandeiros homens, não é as mezendeiras, é curandeiros homens. Pois então, eu vou te dizer uma coisa, eu conheci um bem próximo a mim, o meu avô. Meu avô
e era curandeiro, mas ele fazia aquilo que as benzedeiras fazem. Ele benzia, né? Ele chegava perto do animal, normalmente aqueles animais com bicheira, né? Na época não tinha veterinário, não tinha medicamentos praticamente, e ele fazia, e ele curava, não sei como, mas fazia, né? E ele descia do cavalo, tirava o chapéu, chegava perto do animal lá e fazia, né? A gente não chegava perto, né? Porque ele gostava de manter a distância. Mas eu conheci o meu avô. Agora, vou contar outras histórias para vocês que eu também me deparei com relação à benzedura, ou curandeiros, ou seja lá o que for. Também, e aí é um sobrinho do meu avô, que quando o tempo se armava, aquele temporal, aquela escuridão assim, ele também fazia uma simpatia lá, que eu não sei qual que é, e a gente morava perto deles, né? E aí o pessoal, normalmente, quando via aquele temporal, se esvaía, sumia, né? E aí o pessoal dizia, ó, foi o Arthur que benzeu, né? Também sei de benzedores, hoje não se usa mais isso, né? Porque o pessoal, ninguém mais quer saber desse tipo de coisa, né? Mas hoje o pessoal trabalha mais com agrotóxicos e tal, né? Mas a questão de pragas na lavoura também, né? Tinha e esse era um parente do meu avô também, que são tudo mais ou menos lá da localidade de Santa Teresa, terceiro distrito, quase divisa com Cristal, tá? E quando tinha lagarta no arroz, né? E era comum, né? Eles buscavam ele ia lá, fazia o trabalho dele e eu não sei se o que ele fazia, como fazia, mas o pessoal diz que solucionava, né? Então, quer dizer que são coisas assim que eu conheci realmente, e vou dizer, a maioria dos pastores hoje não, não aceita ou combate isso, pelo menos nas entrelinhas, né? Essa questão da benzedura, né? Mas é uma coisa inegável que que os pomeranos utilizam, e aí não é só os pomeranos, né? Mas os pomeranos são usuários, com certeza, de benzeduras, né? E eu conheço aqui em São Lourenço, tem uma senhora que benze aqui, e depois da pandemia, hoje ela só benze assim, separada vir pela janela, né? Uhum. Do lado da borracharia ali, eu conheço. Me benzo ali. Isso, claro. E o pessoal, né, para vocês verem, então, quer dizer, aquilo que eu coloquei ali, que o pessoal vive entre a igreja e a benzedeira, isso acontece. Porque a minha mãe, lá na origem, né? A minha mãe, na época, né, eu fui benzido, na época o pessoal dizia era sapinho ou cobreiro, isso aí era benzedeira. Até porque em São Lourenço tinha um médico só para atender todo mundo, professor. Pois é. Né? Então, quer dizer, isso era muito comum. E se atribui a essa tradição, né, Marlon, dos pomeranos ser tão apegados assim à benzedura, justamente porque quando eles chegaram no Brasil aqui, eles não tinham médico. Eles não tinham assistência médica nenhuma. Eles tiveram que se virar. Aqui, vamos pegar um chá aqui, vamos fazer uma emulsão, vamos fazer alguma coisa aqui, porque aqui, é o que temos para o momento, né, Tchê? Então, o pessoal precisou fazer isso aí, né? Eles precisaram. Eles ficaram assim numa situação assim, conforme eu falei antes, né? O povo pomerano também é criativo, né? Então, quer dizer, eles tiveram que lançar mão de algumas coisas que, bem ou mal,
talvez salvaram vidas. Inclusive é tema do brilhante trabalho da professora Carla Schneid, a biografia do Wilhelm Van Garten, que é o médico que trabalhou no interior, era o único médico que ia de carroça, ia na casa das pessoas. E ainda esses relatos desses curandeiros, que são rezadores, as pessoas faziam fila para levar a cela dos animais doentes até eles, para eles rezarem, tocarem nas celas, levarem até os animais. Então, não é ilusão, isso existe realmente entre o povo pomerano. Assim. Interessante. Isso não, ele existe. E tu confirmou ainda algumas variantes, que era inclusive a da horta, do arroz, que essa aí, dos plantios, que eu desconhecia completamente. Do tempo também, né? O clima das tempestades, isso foi fantástico, fantástico. Isso precisa ser documentado pela memória, né? Daí Pierre Nora, né? Pela memória, pelos lugares de memória, que é fantástico. Sim. Então, era isso as questões, meu caro. Foi fantástico. Não sei se tu gostou, o que tu achou. Eu amei, eu achei maravilhoso. As pessoas botam os comentários lá e eu traduzo, né? Eu fico traduzindo mas as perguntas eram essas. Sanou muitas dúvidas das pessoas. Né? Tem aquela história também do porquê que os túmulos entre 39 e 40 é em português, não é em alemão. Inclusive hoje um senhor de tarde me perguntou ali na frente do Boticário, ali no Centeno, por que tu que mexe com os túmulos, por que é? Aí eu falei assim, não, mas o Jepsen sabe, era proibido, né, falar alemão durante a guerra, né? Aí te respondo, claro. Isso aí é o Estado Novo, né? É o Estado Novo e o meu trabalho, o meu TCC, trabalho de conclusão da graduação, na verdade foi o 19 de agosto de 1942. O que é o 19 de agosto? Aquela, né? A plaquinha, proibido falar alemão. Isso. O que é o 19 de agosto de 1942? 19 de agosto foi aquele dia que aquele pessoal pomeranos alemães sofreram as consequências aqui em São Lourenço e mais especialmente no interior, foram depredados, foram roubados, destruíram um monte de livros, de documentos. Queimaram isso era história, né? A história do seu país de origem e que hoje simplesmente desapareceu. Então, entre 1939 foi o último ano que o pastor Krieger, esse da foto aqui da parte 1 do documentário, ele foi professor lá, porque a partir daí, como não podia tinha que ser aula em português, ele e vários outros caíram fora, porque a partir daí, desse momento que o Estado começou a assumir as escolas, começou a fazer a sua obrigação, né? Que deveria ter sido feita há 2 séculos atrás, né? Mas por que e aí teve toda a questão assim, até os nomes das pessoas tiveram que ser aportuguesadas, né? Muitas pessoas aqui que vieram da Alemanha, da Pomerânia, eles tiveram que aportuguesar. Heinrich passou para Henrique, né? E Carl passou para Carlos e por aí vai. Assim, era proibido de falar alemão e pomerano em público, né? Um tio da minha esposa foi preso, ficou um dia na cadeia e aí disse que ele disse que hora em hora o pessoal exigia que ele gritasse: eu sou brasileiro. Olha só que interessante, né? Então, o pessoal foi perseguido assim, no Estado Novo, então. Exatamente. Na verdade, o Estado Novo, que no início, né, teve os militares que apoiavam o quê? Apoiavam que o Getúlio Vargas pegasse o lado do Hitler, né? Nós tivemos militares de alta patente, inclusive o Eurico Gaspar Dutra, que depois sucedeu o Getúlio Vargas. Ele defendia a aliança com o eixo e não com os aliados, né? Aí, claro, depois aquele episódio de afundar navios, e aí foi que desagou nesse 19 de agosto de 1942, e isso foi muito longe.
ô Marlon, Que tá na memória de São Lourenço. Essa questão aqui, isso aí foi muito longe. Quando eu vim para a cidade para estudar, no final dos anos 60, isso aí ainda era muito forte. O cara te chamar de alemão batata, come queijo com barata, caiu da cama, quebrou uma pata, essas coisas assim, esses versinhos aqui que o pessoal ia atrás de ti e te dando pontapé no traseiro ainda, né? Então, tu sabe quando é que mudou isso aí? A partir do momento que a Alemanha se tornou a potência que é hoje. A partir daí, né, nós vimos uma mudança radical. Aí, ser chamado de alemão era elogio. Né? Hoje, ser chamado de alemão é elogio, porque, pô, olha a Alemanha. Mas, nos anos 60, com a Alemanha se reconstruindo ainda, depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Alemão era chacota. Foi o Adenauer que reergueu a Alemanha depois, né, no pós-guerra. Exato, exato. Interessante. É fantástico, uma história. Se a gente for pegar todas as variantes da história, ela vai muito longe, muito longe. E é o dia 19, né? 19 de agosto, É o dia 19 de agosto. Justamente um dia que é muito rememorado ainda, inclusive na Casa Hartmeister, na Casa de Memória dos Pomeranos em Bom Jesus 1, onde era o pastor Hartmeister, onde fundou a Ubra, onde fundou o Colégio Concórdia, a Ubra lá. Existem relatos claríssimos de que foi um tempo muito sombrio, muito difícil para o povo tradicional pomerano. De perseguição, foi um momento de, inclusive, covardia daqueles que tinham se modernizado, que tinham buscado mais recursos contra o povo pomerano, né? Só para ter uma ideia, pastores foi uma classe que foi muito perseguida naquela época. Os pastores, olha, eu fui batizado eu nasci em 56, né? Fui batizado por um pastor ainda ele era alemão, ele não era brasileiro, porque não tinha escola de teologia aqui, né? Mas assim, os pastores vinham da Alemanha fugidos do nazismo, e aqui eles eram acusados e presos acusados de nazistas. Tu vê o paradoxo, né? Os caras vinham fugir da Alemanha do nazismo, do Hitler. Chegavam aqui, pô, nazista, vai para... vários deles pararam lá no presídio Daltro, agora me faltou o sobrenome, ali em Charqueadas. Sim. Foram no presídio de Charqueadas lá. Olha ali. E agora surgiu outra pergunta aqui. É verdade que tem nazistas enterrados que dirigia um submarino ou um navio na Argentina e veio parar aqui em São Lourenço? Eu desconheço essa história. Eu também. Não sei. É que, na verdade, né, assim, a gente vê muita coisa, assim, muita lenda, né? Porque, assim, naquela época, o pessoal tinha um hábito, assim, tu fala alemão, tá? Tu é nazista, né? O pessoal confundia muito nazismo com germanidade, tá? Hoje tu vai ver ainda hoje pessoas que valorizam a sua origem e gostam de lembrar disso, né? E que, né, põe algumas tradições, alguns costumes que vieram dos seus ancestrais da Alemanha. Mas, né, uma coisa é a germanidade, outra coisa é o apoio ao nazismo, né? Que são coisas totalmente diferentes, mas que o governo do estado do Rio Grande do Sul, aqui na época, né, confundia, né? Confundia, né? E eu tenho um livro muito bom do professor Fachel, não sei se tu conheces, sim. De Pelotas, da Universidade Federal de Pelotas. Claro. Ele escreveu um livro, eu tenho uma cópia do livro dele aqui. Olha, é impressionante.
o que ele conta que aconteceu, não aconteceu só em São Lourenço esse agosto. Ele conta que tem gente que hoje ainda, montou negócios depois de saquear estabelecimentos comerciais de alemães e pomeranos em Pelotas. Olha ali. Eu sugiro até... Quebra-quebra total, né? Exatamente. Isso aí. Saquearam tudo. Queimaram os livros em praça pública, na Boa Vista, ali onde era o Walter Toffer, onde era o consultório, o sanatório na época, né? Exatamente. O hospital ali, no meu TCC, eu entrevistei um senhor que o tio dele viveu aquela época. E ele me contou que ali em São João da Reserva, que tinha o hospital, eles estavam preparados para chegar a destruir tudo. Mas o pessoal ali da localidade descobriu e disse que já se preparou, se armou para receber eles. E parece que eles descobriram isso e aí acabaram não chegando por lá. Claro. Mas tem muita história disso aí. E eu lamento, professor, que essa questão das hostilizações, que a gente, a grande maioria do povo, das pessoas que vivenciaram aquela época, hoje não estão mais vivas. É óbvio, né? Põe 42 para 2022, dá 80 anos, né? Que tivesse uns 10, né? Já são 90, né? E aí até, de repente, às vezes até a memória já falha, né? Sim, então é compreensível. Então, muito disso aí, né? E aí, por isso também a minha intenção de fazer esse trabalho, também de documentar, porque muito disso que eu coloquei aí tá só aqui, ó, na cabeça das pessoas, tá? Algumas têm alguns documentos que estão guardados lá numa gaveta, amarelados, e se a gente não induzir essa gente a falar, a mostrar um pouquinho, a contar a sua história, aquilo vai morrer com eles. E vai se perder para sempre. Com certeza. E é uma pena, né? É uma página fundamental da história do povo pomerano. Perfeito. Exatamente. Ayrton, então tá, passamos de 1h30 praticamente de conversa. Meu amigo, muito obrigado. Um material fabuloso, vai ser transmitido nas aulas de educação patrimonial, de cultura do campo. Nós temos uma estudante que está no segundo semestre, que ela é do Canto Coral de Quevedos. Ela participa do Canto Coral, agora vai ter os ensaios agora para os novos, as atividades que tem. E eu te agradeço muito, meu amigo. E precisando de mim, precisando daqui da FURG, o que tu precisar, conta com a gente. Nós tivemos aí um total de espectadores muito bom e vai ficar gravado no canal. Inclusive, se tu quiser colocar no canal Pomeranos, é só fazer o download e passar para o teu canal também. Bem tranquilo, é um material muito rico. E a gente se encontra. Então, daí eu encerro aqui e a gente vai se falando. Pode ser? Ok, eu estou à disposição quando vocês precisarem de alguma coisa aí, de alguma integração com o pessoal da universidade, com estudantes. Estamos aí à disposição e quando precisar aí eu acho que sempre é bom a gente colocar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu, porque eu vou dizer, acima de tudo, nesse mestrado, eu aprendi muito. Agradecer também aí, ó, eu vou nominar aqui as minhas colegas, a Glênia e a Eliana, aqui que estão conosco aqui, são as gurias, são as minhas gurus aqui, as gurias que a gente sempre trocou figurinha durante o mestrado aqui. Sou muito grato a essas duas gurias aqui, de coração. Agradecimento ao professor Marlon também aí, e a gente está, quando precisar, apareça na Rádio Litoral Sul, lá vão dar uma palhinha lá no futebol também, professor. Vamos certo, lá. Tem que falar do nosso Rubro Verde aqui. É nosso convidado sempre, tá bom? Fala um pouco da história do Rubro Verde. Que boa, maravilha. Boa, vamos resgatar um pouco. Certo, valeu, Ayrton. Abraço, meu amigo. Abraço, tchau. Tchau.